Então, galerinha aí dos oitavo ano A, oitavo ano B e oitavo ano C. Então, pessoal, nesse vídeo aula de hoje, a gente vai fazer a correção agora somente de algumas questões, certo? Porque como os assuntos, eles vão pegando um nívelzinho um pouquinho mais difíceis, então, se eu for fazer a resolução de todas, o vídeo vai dar mais de 1 hora. Então, para não ficar um vídeo cansativo, eu escolhi apenas algumas questões para a gente poder estar fazendo essas correções, ok? Claro que tem várias questões que elas são bem parecidas, então você sabendo fazer uma, você consegue fazer 3 ou 4. Então é só você pegar o mesmo modelo. Então vamos lá. A primeira questão aqui, pessoal, que eu escolhi, né? Lembrando que essa é a correção, né? A última atividade aí que foi passado para vocês sobre operações com fração. Você saber somar fração, subtrair, multiplicar, dividir, ok? Então vamos lá. A primeira questão aqui, pessoal, que eu escolhi foi essa de fração em relação ao todo. Então vamos lá. O que ele diz? Ele diz o seguinte: Paulo fez uma viagem de 180 quilômetros. Então, pessoal, o que é esses 180 quilômetros? Esses 180 quilômetros é o total da viagem que essa pessoa foi. Então essa pessoa, ela viajou no total 180 quilômetros. Então aqui significa o total, ok? Então aqui é o total da viagem. Então vamos lá. Primeiro, ele percorreu 2/5 dessa viagem de trem. Logo em seguida, ele desceu do trem e andou 4/9 dessa viagem de barco. Teve que atravessar aí um rio. E logo depois, como não tinha nenhum tipo de transporte, o restante ele andou a pé. Quantos quilômetros ele percorreu a pé? Ok? Então, pessoal, como essa questão ela me deu o total da viagem, fica mais simples. Teria como a gente somar logo essas duas frações, né? E depois calcular em cima de 180. Mas como a questão já me deu o total da viagem, então o que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso saber quantos quilômetros o Paulo ele andou de trem. Então eu calculo quanto é 2/5. Eu calculo quanto é 2/5 de 180. Aí, pessoal, vocês já estão acostumados a isso desde o 6º ano, que o professor ele sempre diz, pessoal, em matemática, sempre no lugar da palavra de, a gente coloca o quê? O sinal de vezes. Então, a gente calcula quanto é 2/5 vezes 180. Aí, pessoal, como já foi explicado na aula passada, existem duas maneiras da gente fazer esse cálculo. A gente pode começar multiplicando ou pode começar dividindo. Só que se a gente for multiplicar, a gente sempre multiplica por aquele número que fica em cima da fração. Isto é, pelo numerador. Se a gente for dividir, a gente sempre divide pelo denominador. Então, a gente pode fazer das duas formas. Se a gente começar multiplicando, né? 180 vezes 2, 360. Não é isso? 180 mais 180, 360, né? Tem até a músicazinha sobre isso. 360 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 72 quilômetros. Então, o Paulo, no caso aqui, né? Ele deu o nome, certo? O Paulo, ele andou 72 quilômetros de trem. Então, isso aqui foi o que ele andou de trem. Só que a questão quer saber o tanto que ele andou a pé. Ok? Professor, eu comecei dividindo, tem algum problema? Não, você poderia ter pegado o 180 dividido por 5. E o resultado você multiplica por 2. 180 dividido por 5 dá 36, né? E se você pega lá o 180 e divide por 5, dá 36. Aí 36 vezes 2, pessoal, vai dar quanto? Ó?
vai dar 72. Então, tanto faz. Só que você não pode dividir pelo número de cima e nem pode multiplicar pelo de baixo. Sempre multiplica pelo de cima, você sempre multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo. Ok? Ou você pode fazer o inverso. Agora, pessoal, eu preciso saber quantos quilômetros o Paulo andou de barco. Agora eu vou calcular quanto é 4 nonos. Quanto é 4 nonos? No lugar da palavra de, pessoal, eu vou colocar logo vezes, certo? Então, 4 nonos de 180 quilômetros, que é o total. Agora, pessoal, nessa outra aqui eu vou fazer apenas de um modo. Eu vou começar logo dividindo. 180 dividido por 9, né? Se fosse 18 dividido por 9, dá 2. Então, 180 dividido por 9 vai dar 20. Aí, 20 vezes 4 vai dar 80. Então, isso aqui foi o que ele andou de quê? De barco. Ele andou 80 km de barco. Ok? Então, aqui é o que ele andou de barco. Agora, pessoal, ele quer saber, novamente, focando na pergunta, ele quer saber a quantidade de quilômetros que ele andou a pé. Restante, pessoal, essa palavra resto, lembra de qual operação? A palavra resto, ela lembra da operação de subtração, né? Então, a gente vai ter que subtrair. Subtrair quem? Primeiro, eu preciso saber quanto que ele andou de trem e de barco. Então, se eu somar 72, que é o resultado aqui, somar 72 com 80, vou somar aqui 72 mais 80. 72 mais 80, pessoal, vai dar quanto? Isso aqui vai dar 152 quilômetros. O que é esse 152, pessoal? Esse 152 quilômetros é o que ele já andou de trem e de barco. Então, o resto é o que ele andou de pé. Então, agora eu pego o 180, que é o total da viagem, e vou diminuir com 152, que é para me saber quantos quilômetros ele ainda vai andar a pé. Diminuindo aí, né? Vai ficar 28 quilômetros ele andou a pé. Então, esse é o resultado final. Então, a resposta é 28 quilômetros. Ok? Então, a gente marca 28 quilômetros foi o que ele andou a pé. Ok? Vamos para a próxima. Já nessa questão aqui, pessoal, ela tem uma pequena diferença dessa primeira questão que eu fiz. Vamos ler aqui. Luiz leu em um dia 2/5 de um livro. No segundo dia, ele leu 1/8 do livro. E no terceiro dia, ele leu 3/10. Qual a fração que Luiz leu ao todo? Então, pessoal, aqui tem um pequeno problema, que lá na primeira questão a gente tinha e aqui a gente não tem. O que é? Na questão anterior, pessoal, ele me deu o total da quilometragem, que era 180 quilômetros. Nesse caso aqui, a questão não me deu a quantidade de páginas. No total, esse livro tem quantas páginas? Não sei, a questão não me deu. Só que a questão não quer saber, pessoal, quantas páginas ele leu no total, não. Ele só quer saber qual a fração que Luiz leu ao todo. Então, ele quer saber a fração, não é a quantidade de páginas. Então, como essa palavra ao todo lembra de qual operação, pessoal? De adição. Eu preciso somar quanto é 2/5 mais 1/8 mais 3/10. Se você quiser, pessoal, você pode somar de 2 a 2. Você soma primeiro as duas frações e depois soma a outra. Ou se você quiser, você pode somar logo as 3 de uma vez. Só lembrando, pessoal, que a gente tem frações com denominadores diferentes. Então, o que eu tenho que fazer?
Ou eu tiro o MMC, como eu já expliquei para vocês, ou a gente precisa multiplicar esses três números que estão embaixo, isto é, os três denominadores. Eu vou fazer, pessoal, pelo MMC, ok? Se a gente calcular o MMC, aí o MMC de 5, 8 e 10. De 5, de 8 e de 10. Aí eu expliquei para vocês, pessoal, que não é necessariamente a gente pegar apenas o MMC. O que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum. Então, qualquer múltiplo comum dos três a gente pode pegar. Por exemplo, o menor múltiplo comum dos três é o 40, certo? Se a gente calcular, vai ser o 40. Só que você pode pegar o 80, você pode pegar o 120, que é múltiplo dos três. Você pode pegar o 160. Se você multiplicar os três, 5 vezes 8 vezes 10, você vai achar 400. Você também pode usar. Não vai mudar em nada, pessoal. Então, eu vou pegar o mínimo múltiplo comum, que ele vai me dar menos trabalho na hora do cálculo. Então, vamos lá. Então, no lugar do 5, aqui vai ficar um 40. No lugar do 8, aqui vai ficar 40. No lugar do 10, também vai ficar 40. Aí, pessoal, depois o que a gente faz? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Repetindo, pessoal, você poderia colocar embaixo ali no lugar do 40, você poderia botar o 80, o 120, o 160, o 400, os múltiplos de 40, certo? Então vamos lá. 40 dividido por 5 vai dar 8, né? Aí 8 vezes 2 vai dar 16. Então aqui fica 16. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 1, 5. Certo? Não é só repetir o número de cima não, pessoal. Não é só repetir o 2, o 1 e o 3 não. Você precisa dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Agora a última fração, pessoal. 40 dividido para 10 é 4. Aí 4 vezes 3 dá 12. Aí coloco aqui o 12. Denominadores iguais, pessoal. O que eu faço? Quando os números de baixo são iguais, somo o de cima e repete o de baixo. Então, somando os números de cima, a gente tem que 12 mais 16 dá 28, mais 5, 33. Então, fica 33 sobre 40. Então, essa fração aqui é a fração que ele leu do total. Então, a resposta é a primeira aqui, a alternativa, certo? Eu não sei se a de vocês também é a primeira, certo? Porque eu coloquei para embaralhar as alternativas. Então, é importante que vocês aprendam realmente qual é a alternativa correta. Então, é 33 sobre 40. Aí, pessoal, só para a gente poder finalizar essa questão, a questão poderia perguntar qual a fração que faltou para Luiz terminar o livro. A questão poderia ter perguntado isso. Se a questão quisesse saber, pessoal, qual a fração que faltou, então o que a gente faz? Olha, se de 40 páginas ele já leu 33, então faltou quanto? 7 sobre 40. Então essa daqui seria a resposta. Mas como ele quer saber a fração que ele leu, então a resposta é essa daí mesmo. Correta é essa. Vamos para a próxima. Essa próxima questão, pessoal, é uma questão que a gente costuma chamar de uma questão seca, que não possui nenhum problema. Você vai apenas calcular quanto é 3 oitavos dividido por 2 terços. Aí, pessoal, a gente sabe que para dividir uma fração, a gente repete a primeira. Essa daqui está vindo por primeiro e essa aqui está vindo por segundo. Então, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Não tem 2 sobre 3, você vai inverter. Você vai botar 3 sobre 2. Aí você multiplica. 3 vezes 3 dá 9. 8 vezes 2 dá 16. Então, a divisão vai ficar 9 sobre 16. Então, a resposta é 9 sobre 16.
Ok? Questão bem simples, era só você saber que você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vamos para a próxima. Essa questão aqui, pessoal, eu observei que teve muitos alunos que eles erraram. Provavelmente, pessoal, vocês que erraram, provavelmente vocês não devem ter lembrado da ordem das operações. Aqui é uma expressão numérica, né? Só que com fração. Mas só que a gente segue a mesma ordem, pessoal. Aqui a gente tem o que? A gente tem uma adição, uma multiplicação e uma subtração. A ordem sempre, pessoal, em qualquer expressão, não importa se é fração, se é número decimal ou se é número inteiro, a ordem sempre é calcular multiplicação e divisão e, por último, subtração e adição. Isto é, se não tiver parênteses. Se tiver o parênteses, a gente resolve primeiro o que está dentro do parênteses. Então, aqui a gente precisa resolver primeiro a multiplicação. Então, eu não posso somar 1/2 mais 1/3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar. Como é que a gente... Somar não, pessoal. Eu vou multiplicar. Como é que a gente multiplica a fração, pessoal? Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, né? Na multiplicação é bem simples, porque não precisa tirar o MMC. Então, 2 vezes 1 dá 2 e 3 vezes 5 dá 15. Aqui fica 15, né? Coloca menos 1 sobre 5. Ok? Agora, pessoal, a gente vai somar essas... Agora, entre adição e subtração, a gente pode resolver qualquer uma das duas. Eu vou resolver logo a adição, que é o que está vindo primeiro. Nesse caso aqui, pessoal, eu não posso somar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Por quê? Porque são denominadores diferentes. Então, eu preciso tirar o MMC. Então, como o 2 é primo, o MMC dos dois é 30. Se tiver pelo menos um número que é primo, o MMC dos dois vai ser 30. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Usando aqui, a gente também pode usar o método da borboleta, né? Pode usar aqui o método da borboleta para quem preferir. 15 vezes 1 dá 15. E 2 vezes 2 vai dar 4. É uma soma cruzada. Aí menos 1 sobre 5. Ok? Vamos para cá. Aí somando 15 com 4 dá 19. Sobre 30. Menos 1 sobre 5. Novamente, pessoal, como se trata de uma subtração, você pode tanto multiplicar os dois números de cima e fazer aquela operação cruzada, só que como é subtração, agora você subtrai a subtração cruzada. Ou então você tira o MMC de 30 e de 5, né? E divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vou fazer dessa vez, pessoal, multiplicando mesmo. Mas se eu tirar o MMC de 30 e de 5, dá o próprio 30. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar os dois. Teve alunos que disse na aula passada que achou fácil. Então, 30 vezes 5 dá 150. Só que tem um porém aqui, né? No final a gente vai precisar simplificar. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 150. Aliás... Desculpa, como a gente está fazendo aqui pela multiplicação e não pelo MMC, a gente faz aqui a multiplicação cruzada, né? A gente multiplica 19 vezes 5 e depois 30 vezes 1. Aí 19 vezes 5, né? 19 vezes 5. 5 vezes 9 dá 45, leva 4, então o resultado vai dar 95. Aí fica 95, só que agora a gente coloca o sinal de menos, né? Porque é uma operação de menos. Aí 30 vezes 1 dá 30. Diminuindo 95 menos 30 vai ficar 65 sobre 150. Aí, professor, não tem a resposta. Não tem porque a gente fez o cálculo sem tirar o MMC. Então, vou ter que simplificar. Vou ter que dividir em cima e embaixo por 5. 65 dividido por 5 dá 13. E 150 dividido por 5 vai dar 30. Então, a resposta é 13 sobre 30. Então, a resposta
essa alternativa aqui, né? Eu não vou dizer que é a segunda, porque a de vocês pode estar outra alternativa. Vamos para a próxima. Essa questão aqui, pessoal, a gente fez uma questão agora há pouco relacionada a essa questão do livro. Só que agora ele quer saber a fração que falta. Vocês lembram que agora há pouco eu fiz uma questão do livro? Tá aqui, deixa eu voltar. Tá aqui, só que essa questão aqui do livro do Luiz, ele queria saber a fração que ele leu. E essa outra questão aqui que fala da Ana Maria, ela quer saber o tanto que falta para ela terminar de ler. Qual a fração que falta para ela terminar de ler? Então vamos lá. Primeiro, qual foi as frações que ela leu? No primeiro dia ela leu 1 sobre 4 e no segundo dia ela leu 1 sobre 6. Então primeiro eu preciso saber o tanto que ele, ou o tanto que ela já leu no total, ok? Então, pessoal, sem calcular pelo MMC, né, fazendo por aquele método, só que depois a gente precisa simplificar, né? 4 vezes 6 dá 24. Se a gente fosse tirar o MMC, né, de 4 e de 6 daria 12. Então, vamos lá. Multiplicando e depois a gente faz aqui a multiplicação cruzada, né, que a gente costuma falar, que é o método da borboleta. 1 vezes 6 é 6 e 1 vezes 4 é 4. Aí soma, né? Então vai ficar 10 sobre 24. Pronto. Aí, pessoal, aqui é a fração. Essa fração aqui foi o que ela já leu. Se de a cada 24 páginas ela lê 10, isso quer dizer o quê, pessoal? Se de 24 ela leu 10, né? Então falta 14, né? Que é para dar os 24. Só que agora, pessoal, eu preciso simplificar. Por quê? Porque eu não calculei pelo MMC. Aí se você fizer pelo MMC, não precisava você simplificar, né? Então eu vou dividir aqui por 2. E a gente vai encontrar a resposta 7 sobre 12. Então a resposta é essa. Se você quisesse simplificar logo aqui, pessoal, você poderia, dividindo aqui por 2, ficaria 5 sobre 12. Se de 12 ele já leu 5, né? Então falta 7. Então, como ele quer saber o que falta, então é 7 sobre 12. É tão tal que ele colocou a alternativa 5 sobre 12. E 5 sobre 12 foi o que ela já leu. Então a gente vai marcar 7 sobre 12, que é o que falta. Então, tomar cuidado para não ter marcado essa segunda alternativa aqui. Vamos para a próxima. Qual o valor de 2 sobre 2 terços elevado a 3? Então, pessoal, aqui é um assunto de potenciação. Então, 2 sobre 3 elevado a 3. A gente vai fazer, pessoal, o mesmo procedimento quando é números inteiros. Quando o expoente, que é esse número aqui de cima, é 3, é porque a gente precisa repetir os números 3 vezes. Então, fica 2 terços vezes 2 terços, é vezes e não é mais, pessoal. Vezes 2 terços. Aí, pessoal, essa aonde entra aqui o detrator, né? Ele colocou 6 sobre 9, justamente pensando naqueles alunos que poderiam ter somado. 2 mais 2 mais 2, que daria 6. O aluno ele poderia ter feito essa proeza e poderia ter somado o número de baixo, né? Ele encontraria essa resposta e ele marcaria, porque ele não prestou atenção. Ou então, pessoal, ele poderia ter multiplicado, né? 2 vezes 3, 6 e 3 vezes 3, 9. Então não é isso. O expoente, ele me diz quantas vezes eu estou repetindo o número. Aí agora sim, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora eu faço o mesmo procedimento embaixo. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3 dá 27. Então fica 8 sobre 27. Certo? Então, questão simples, só que a gente precisaria tomar alguns certos cuidados. Ok? Vamos para a próxima.
Essa questão aqui, pessoal, é uma questão bem parecida com a primeira, porque agora ele me deu o total. Sempre que ele te dá o total, pessoal, sempre é mais fácil. É a mesma coisa lá de porcentagem. Porcentagem, quando ele te dá o 100%, é mais fácil. Mas quando ele não te dá esse 100%, ele se torna mais difícil. A mesma coisa em fração. Quando ele te dá o total, fica mais simples da gente resolver as questões. Então, ó, ele diz o que nessa questão? Tem uma prova de matemática que contém 50 questões. Um aluno ele acertou 7/10 das questões. Quantas questões esse aluno errou? Então, 7/10, pessoal, foi o que ele acertou. Ok? Então, 7/10 foi o que ele acertou. Então, pessoal, o que quer dizer com isso? A gente poderia ter resolvido essa questão de duas maneiras. A primeira maneira é a gente poderia ter calculado quanto é 7/10 de 50, né? Vezes 50. Essa é a primeira maneira. Só que tem um pequeno problema, né? Um finalzinho. Eu vou começar, pessoal, dividindo. Então, eu vou pegar o número de baixo. Se a gente começar dividindo, né? 50 dividido por 10 dá 5. Aí 5 vezes 7 dá 35. Aí você poderia ter marcado o 35, não, porque está aqui o 35. Só que 35 é a quantidade de questões que ele acertou. Ele acertou 35 questões. Só que não é isso que eu quero, não é isso que a questão quer. Ela quer quantas questões ele errou. Então, se de 50 ele acertou 35, então ele errou 15, né? Porque 15 mais 35 dá 50. Então a resposta seria essa. A outra maneira da gente fazer essa questão é o seguinte, pessoal. Se de a cada 10 questões ele acerta 7, isto quer dizer o quê? Isso quer dizer que a cada 10 questões ele erra 3. Não é isso? 10 menos 7 dá 3. Então, calculando 3/10 de 50, a gente já encontrava o 15, né? Porque 50 vezes 3 dá 150. Dividido por 10 vai dar 15. Então, a resposta é 15, porque ele quer saber quantas questões ele errou. Então, uma questão bem simples para quem prestou atenção na questão. Ok? Vamos aqui para a próxima. Nessa próxima questão, ele diz o seguinte. Ele quer só que a gente some quanto é 5 mais 4 sobre 6. Aí você pergunta, né, professor, mas embaixo do 5 não tem nenhum número, mas o professor diz que quando não tem nenhum número a gente coloca 1. Eu vou fazer pelo método da multiplicação, né? 6 vezes 1 dá 6. Aí a gente faz aquela multiplicação cruzada. 5 vezes 6 dá 30. Mais, aí 4 vezes 1, 4. Aí 30 mais 4 fica 34 sobre 6. O professor não tem essa resposta, mas por quê? Porque a gente precisa fazer o quê? Simplificar. Divide por 2, vai ficar 17 sobre 3. Então essa é a resposta, né? Também bem simples. Vamos para a próxima. Questão de divisão de fração agora, né? Então aqui é 6 dividido por 2/3. Novamente, pessoal, como não tem nenhum número embaixo do 6, a gente coloca 1. Divisão de fração, o que a gente faz? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o que estava embaixo fica em cima e o que está em cima fica embaixo. Multiplicação de fração, né? Não precisa tirar o MMC, é só multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então fica 18 sobre 2 e 18 dividido para 2 vai dar 9. Então a resposta é 9. Vamos para a próxima. Jorge
ele é entregador de pizza. Pela manhã ele entregou 1/5, à tarde ele entregou mais 1/3 e à noite ele entregou mais 4/6. Que fração da pizza Jorge entregou nesse dia? A gente já fez uma questão bem parecida, pessoal. É só somar 1/5 mais 1/3 mais 4/6. Você poderia fazer pela multiplicação, né? Mas eu vou fazer pelo MMC. Se a gente calcular o MMC dos 3, vai ser 30. O 30 ele é múltiplo desses 3 números. Então, aqui fica 30. Aqui também vai ficar 30. Aqui também vai ficar 30. Aí o que a gente faz? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. O que eu estou fazendo aqui, pessoal, é somando logo os 3, mas eu poderia somar logo os 2 primeiros e depois somar com o outro. Aí fica o seu critério. Aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 30 dividido por 5 dá 6. Aí 6 vezes 1, 6. 30 dividido para 3 dá 10. 10 vezes 1 dá 10. Ok? Então vai ficar 10. Novamente, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 4, 20. Aí a gente soma. Fica 36 sobre 30. Não tem a resposta, mas é justamente porque a gente precisa simplificar. E como ele quer saber, pessoal, é a quantidade, a fração que ele entregou e não quer saber a fração que faltou, então é mais fácil. Então, pessoal, eu vou dividir logo aqui por 6, para mim não perder tempo, mas eu poderia dividir por 2 e depois dividir por 3. Então, 36 dividido por 6 vai dar 6. 30 dividido por 6 vai dar 5. Então, fica 6 sobre 5. Então, a alternativa correta é essa. Ok? Vamos para a próxima. Fazer só mais uma. Essa daqui para a gente poder encerrar. Aqui ficou faltando as alternativas, mas não tem problema não. Depois vocês conferem lá na atividade. Gastei 3/8 do meu salário com alimentação, 1/6 com as demais despesas. Qual a fração que sobrou? Então ele não quer saber a fração que ele gastou, ele quer saber a fração que ele sobrou do salário dele. Então a gente faz aquele mesmo procedimento, né? A gente pega, soma primeiro, se a gente perceber, né? O modo de fazer as questões, elas estão se repetindo. Então eu somo 3/8 mais 1/6. Quando eu somar aqui, pessoal, eu vou achar a fração que ele já gastou. Mas ele não quer saber o que ele já gastou, ele quer saber o que sobrou. Então, eu posso fazer aqui tanto pela multiplicação, né, pelo método da borboleta, ou eu posso fazer pelo MMC. O MMC de 8 e de 6 é 24. Eu vou fazer aqui pelo MMC. Aí o que a gente faz? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 24 dividido por 8 vai dar 3. 3 vezes 3 dá 9. Mais 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 1, 4. Aí eu somo, o resultado vai dar 13 sobre 24. Observando aqui, pessoal, a primeira alternativa, que foi o que ainda veio na questão, o aluno ele poderia ter marcado ela. Só que aqui não é a resposta final. Isso aqui foi o que ele já gastou do salário dele. Então, para mim saber qual foi a fração que sobrou, então eu pego 24, né? Eu pego 24 e diminuo com 13, porque o número de baixo representa o total. E o número de cima é o que ele já gastou. Então, 24 menos 13 vai dar 11. Então, a resposta é 11 sobre 24. Só lembrando, pessoal, que 24 não é o salário dele, né? Claro. Como é uma fração, isso quer dizer o quê? Que de a cada R$24, ele gasta 13.
Cada R$ 24 que ele tem, ele gasta 13. Então, a cada R$ 24 que ele tem, sobra R$ 11, ok? Então, essa é a fração que sobrou do salário dele. 11 sobre 24, ok? Então, espero que tenha dado para clarear um pouquinho as últimas dúvidas. Então, um abraço aí a todos e até a próxima.